Olá, pessoal. Um dos eixos nossos na área de desenvolvimento econômico aqui em Joinville é mudar um pouco a cara da cidade. Complementar, na verdade, todo esse desenvolvimento, essa riqueza que Joinville já gera pela iniciativa privada através da inovação. A inovação é muito falada, muito comentada aqui em Joinville, como se fosse um case de sucesso, mas a realidade não é bem assim. Nós estamos perdendo de longe para Floripa, por exemplo. Florianópolis tem 80 mil empregos gerados nessa área, e por isso mesmo, uma proposta nossa é fazer uma aceleradora de startups aqui em Joinville, coisa que ainda não existe. Com todo o ecossistema já existente em Joinville, uma aceleradora de startups ainda não existe em Joinville. E para isso eu trouxe um fera no assunto, né, que é um amigo meu, Pompeu Escola, que no momento não está morando em Joinville, mas já morou muito tempo aqui na cidade, que pode falar com conhecimento de causa sobre esse assunto. Pompeu, eu queria agradecer muito a tua presença aqui, né? Para nós é uma satisfação poder te receber aqui em Joinville para falar de um tema tão importante para a cidade, um tema que eleva a renda, eleva a massa, seja salarial, né, de quem é empregado, seja de quem resolve empreender, né, por conta própria. E ter aqui você, que é uma autoridade nisso, é muito bom, porque a gente quer falar um pouco mais, desenvolver um pouco mais esse conceito do que é uma aceleradora de startups. E, além disso, eu gostaria que você se apresentasse, né, para que o joinvilense, muitos te conhecem aqui na cidade, especialmente nesse meio, né, mas tem muita gente. Joinville cresceu muito nos últimos tempos, é uma cidade que está com mais de 600 mil habitantes, então eu gostaria que tu te apresentasse aí para falar um pouquinho desse tema para a gente. Bem-vindo. Muito obrigado, Rodrigo. Boa noite a você, aos nossos espectadores. É um prazer estar aqui. Quero te dizer que o meu título eleitoral é de Joinville, né? Eu vivi aqui 15 anos da minha vida seguidos. Tenho muito a agradecer a Joinville por todas as oportunidades que trouxe. E, de fato, como você diz, eu me verticalizei nesse assunto. A minha carreira começou com consultoria em inovação, tecnologia, mas as passagens que mais me aproximaram do ecossistema foi ser vice-presidente do Buscapé e ajudar ele a encontrar um crescimento absurdo no Brasil. Inclusive, em 2012, eu trouxe uma unidade para o Buscapé aqui para Joinville. Né? Que era um que era uma coisa famoso, né? Aqui, né? Era um meio de pagamento, assim, as empresas tinham medo. Não traz que vai roubar os programadores que a gente já tem, teve que assinar acordo para poder trazer para um prédio, e não pode canibalizar, todo mundo queria trabalhar no Buscapé. Mas eu passei pelo Buscapé, fiz uma jornada de 5 anos ali, e ali eu tive que criar 13, 14, 15 empresas de inovação para que o Buscapé pudesse crescer. E isso é que iniciou a minha vida nesse mercado, né? Então, isso foi em 2009. Depois disso, eu continuei trabalhando, desenvolvendo aceleradoras, como eu criei dentro do Buscapé, fui para o mercado e criei. Participei ativamente como fundador, como idealizador e como investidor da empresa lá em Florianópolis, do Darwin, né? Que foi uma pedra filosofal para poder construir valor nessa área de serviços e de tecnologia lá em Florianópolis. Atuei com o pessoal em Palhoça, atuei em outras regiões, Taubaté, no interior de São Paulo. Fui criando aparelhos de aceleração que ajudam a desenvolver essas tecnologias. Por que isso é importante? Mas assim, você passou por grandes empresas aqui sim, também, né? Teve um interregno assim também, né? Sim, 2015, 2016, 2017, atuei bastante aqui, promovendo atualização de grandes grupos de tecnologia, né? Tem grupos que se misturam com o nome da cidade, com o crescimento da cidade nessa área. Tive a oportunidade de ser vice-presidente de alguns institutos, né, nesses grandes grupos, e de construir modelos de inovação para fazer com que essas empresas que estavam envelhecendo pudessem obter um novo crescimento. Recentemente, uma delas, inclusive, fez IPO na Bolsa, né, cresceu muito, não é verdade? É verdade. Então, sem citar nomes, eu diria assim, a economia de Joinville também já me é conhecida, essa sociedade, as cucas, a alimentação. Eu me sinto joinvilense quando eu falo de Joinville, eu digo assim, não, a minha cidade, né? Então, o que é importante para que a gente crie esses empregos, para que a gente crie valor, para que a gente deixe uma sociedade mais equilibrada? Joinville vem da década de 70 construindo um modelo industrial, um modelo do setor secundário. E antes já, né? Sim. Né? Década de 70 é o auge disso, acho. Né? Mas quer dizer, Joinville esse modelo secundário, né, essa estrutura da indústria,
ela se verticalizou aqui. Sim. E aí a gente teve também nos anos 90, né? Eu lembro que daí o perfil da cidade foi mudando e a área de serviços foi crescendo, mas não exatamente nesse nicho, né? Isso. Ela cresceu ainda numa necessidade de capital e de infraestrutura que permeou algumas empresas. Vamos lembrar, Logocenter aconteceu aqui, DataSul aconteceu aqui, MCI aconteceu aqui. Grupos que se desenvolveram levando tecnologia para a indústria. Foi a indústria que viabilizou como cliente o crescimento dessas estruturas. E nós vamos falar um pouco mais disso depois, porque essa é uma vantagem de Joinville em relação a Florianópolis. Sem dúvida. Né? Porque Floripa não tem uma indústria tão desenvolvida como a nossa capaz de aproveitar isso. Mas vamos voltar para o começo e falar, então, do que é uma aceleradora de startups. Eu acho que é importante definir isso para o nosso público. Exatamente. Não tenha dúvida. Eu costumo pensar na aceleradora como o primeiro elo formal que junta uma ideia, um empreendedor e que junta isso com o mercado. Porque ele sai da faculdade com uma ideia, né, um primeiro caminho, ele está numa empresa e começa lá o departamento dele a pensar alguma coisa, é um outro caminho. Então, todos esses caminhos, quando você fala assim, bom, tá bom, quem pode ajudar agora a dar o próximo passo? Sem a aceleradora não tem o próximo passo. A aceleradora é uma escola de empreendedorismo que consegue acolher aquela ideia, aquele projeto e dar para ele um corpo de negócio. Então, injetar capital. Enfim. Sim. Só que a partir de investidores anjo, vamos dizer assim? Sim, ela tem um modelo, esse modelo que a gente vive no Brasil, ele tem 7, 8 anos aqui e tem 40 anos do lado de fora do Brasil. Exatamente. Quando a gente olha para o Vale do Silício, quando a gente olha para algumas regiões, já está consolidado. Então, como é que eles fizeram, né? A gente está repetindo há 7, 8 anos a mesma receita de bolo que continua funcionando. E o que a gente tem aqui em Joinville, né, ou na região, assim, são eventos pontuais, né? Não tem uma coisa constante nesse sentido, né? Joinville foi se instrumentando, né, ao longo do tempo, com pedaços. Então, vamos pensar numa certa administração, vamos pensar em fazer um fundo, mas o fundo está aí, não foi usado, o fundo de inovação. Existe hoje em Joinville uma legalização de um fundo municipal de inovação. Ele só não está sendo operado como está sendo operado em outras cidades. Né? Nem vamos falar de Florianópolis, Palhoça já opera com muita qualidade esse fundo de inovação, né, que a gente poderia operar aqui. Então, o mercado da inovação, ele criou um modelo que tem que ter uma série de atores novos naquela sociedade, naquela geografia, para fazer ele funcionar. Senão, não funciona. É um motorzinho que tem as pecinhas dele. A aceleradora é uma pecinha fundamental, porque ela traz esse empreendedor e o projeto dele para dentro e ela traz capital para essa ideia. Capital, dinheiro, mas capital humano, acesso à informação. Imagina um empreendedor dizendo assim, eu precisava muito ver se isso aqui pode ou não pode fazer, né? Com quem que ele vai falar? Não sabe nem com quem falar sobre aquilo. Como é que legaliza essa situação? A gente tem projetos hoje, numa das aceleradoras que eu desenvolvi e que eu trabalho lá como fundador e como CEO, a gente tem projetos onde o cara fala, será que o mapa dá um selo orgânico para isso aqui? Ele não sabe nem quem procurar lá no mapa. Então, este modelo de ter aceleradora cumpre um elo fundamental para fazer com que aquela ideia e aquela equipe virem rapidamente uma empresa bem-sucedida. Gerem ISS, gerem tributo, contratem gente. Além disso, como você mesmo falou, as indústrias que estão aqui são clientes primários disso. Então, por que não ter aqui? Né? Então, a gente vê que Joinville foi andando, tem boas universidades, tem incubadoras, tem hackathons, tem uma série de práticas, mas não tem esse elo que você nominou e é que tão importante, ele é o centro desse motor de giro. Quer dizer, já tem um ecossistema assim, se formatando, semi-pronto, agora precisa de um eixo que catalise tudo isso, vamos dizer. Se a startup ela é muito frágil. Se ela não encontra o caminho, ela bate a cabeça uma vez, 2, 3, acaba a energia. O empreendedor fala, não tenho que trabalhar de funcionário, volta para uma fábrica e toca a vida. E eu vou te dizer, e os telespectadores sabem disso, as pessoas hoje já não têm o sonho de ser um operário de fábrica. As pessoas não têm o sonho de crescer a sua vida. De ficar 30 anos no mesmo lugar. E tal. Houve uma mudança cultural nesse sentido, né? Isso. E esse grupo da população gera imensa renda se a gente tiver um desenho que crie, capitalize e oportunize esse negócio. Então, você vai dizer assim, é bom para a indústria? Nós temos aqui as indústrias, ou as verticais de indústria que nós temos, tem muita coisa de injeção de plástico, né? Para torneira, para chuveiro. Tem entrantes que são lá da década de 60. Esses já criaram malhas de distribuição e tal.
né, representantes, vendedores. Tem entrantes dos últimos 10 anos. Você acha que esse entrante recente, que achou uma maneira boa de fabricar, encontra canal comercial tradicional? Sólido. Não acha. A grande empresa falou assim, ó, representante, se você vender, se você distribuir o dele, eu não te dou mais o meu produto. Sim, né? sim. Então, como é que esse cara vive? Ele precisa da inovação. A indústria precisa da inovação aplicada, até mesmo a distribuição. Você consegue substituir ferramentas antigas de tradicionais, aquele método tradicional de distribuição. Por tecnologia, por gamificação, por modelos que vão trazer economia para o bottom line dessa indústria, fazê-la gerar mais lucro e ela poder melhor crescer e melhor contratar. Então nós temos aqui uma chance incrível, que é chegar lá numa empresa X, eu não vou citar nomes, e dizer assim, escuta, me mostra aqui, você está com 15% de lucro. Se a gente fizer isto como uma inovação para o teu negócio, você pode entregar no bottom line todos esses valores. Sim. Né? Contrata mais gente, cresce mais rápido, fica mais competitiva. É como se a gente reinventasse a frutuosidade do ciclo industrial, por exemplo. Desse para eles uma nova roupagem, uma nova avenida para caminhar. Até uma metodologia de trabalho diferente também, né? Isso aí. Pompeu, duas coisas que eu acho importantes aqui para quem está acompanhando as eleições, né? E lidando com a questão do poder público, dando suporte a isso, né? Incentivando esse tipo de coisa. Primeiro, você que está nos assistindo, saber que esse não é um papo assim para uma coisa fechada. Tá? Em Florianópolis, que eu repito, tem uma indústria muito menos desenvolvida, que aqui são muito menos setores em Florianópolis que esse ecossistema de inovação pode trabalhar, para quem eles podem trabalhar. Florianópolis tem 80 mil empregos gerados nessa área. Eu perguntava aqui nos bastidores antes para o Pompeu e Joinville. Eu não tenho esse número, eu falei 20 mil? Ele falou, não, muito menos. Então, acho que esse é um ponto importante, né? Esse é um ponto importante. Como é que uma cidade que tem um tamanho potencial de geração de faturamento, de crescimento em grandes indústrias, não oportuniza essa situação? E aí você fala assim, não tem nada feito? Não. Muita coisa se fez. Tem universidades, tem até o Ágora lá no ótimo, que é um espaço físico tem que outros congrega. lugares, tem a Joinville, tem a Softville, tem... Esses atores estão ali e são importantes e estão trazendo uma ajuda. Mas se você não... o poder público não pode ficar esperando isso acontecer sozinho. Não é geração espontânea. Nas cidades, o fato é, as cidades onde o poder público, municipal e órgãos de apoio vieram para essa jornada e se propuseram a organizar e a providenciar um ecossistema ficar completo, a velocidade se deu e se criou a economia, se criou a riqueza, se criou o valor. Eu acho que esse é um ponto muito importante, Pompeu, e eu acho que é isso que diferencia a nossa candidatura. Né? Eu entendo que o poder público tem que induzir o desenvolvimento. E não sou só eu que entendo. Né? E não são só regimes que acham que o Estado tem que ter uma participação mais significativa, que pensam assim. Os próprios Estados Unidos, você vê exemplos dessas líderes hoje mundiais que tiveram suporte lá no início, né? Tem que ter nessa fase inicial. Apple, né? Eu acho que a própria Amazon, né? A Microsoft, né? Que eram aquelas empresas de fundo de garagem, mas que não foi o cara sozinho lá, né? Foi graças à genialidade dele, mas tendo também o suporte do poder público nesse desenvolvimento, né? Um fato que colabora com isso que você está colocando lá fora, o ecossistema de inovação tem quase 40 anos, 4 décadas. Que você comentava antes. Exatamente. Então, o Brasil está nessa jornada há 8 anos. Isso. Então, as práticas que já estão consolidadas, elas devem ser utilizadas. O que eles aprenderam, né? E aí a gente pode falar do Startup Nation lá de Israel, a gente pode falar do Banco de Fomento da Inglaterra, a gente pode falar da estrutura de fomento do Vale do Silício. Todos esses atores foram incentivados a colocar recurso e ajudar bastante esses grupos que estão começando. A startup, ou essa empresa de inovação que a gente chama de startup, nos seus primeiros passos, ela precisa de pouco dinheiro e de muito suporte, de mentoria, de acompanhamento. É isso que provê uma aceleradora. Então ela cuida daquilo como se fosse um bebê, um viveiro de planta, e com pouco dinheiro e com muita atenção, muitos desses projetos ficam gigantes. É um prazer para a gente, nessa aceleradora do agronegócio que nós temos lá no Norte, Norte e Nordeste, a gente vê assim, esse cara aqui em 21, ele era um PowerPoint. Hoje ele fatura 20 milhões por ano. Sim.
Sim. É um prazer incrível, porque você fala 20 milhões, quantos funcionários tem, quanta geração de receita. Né? Essa palavra que você usou, né, eu acho importante também, Pompeu, né, quase você não usou a palavra, mas você fala, tem que cuidar, nutrir, fazer crescer, uma incubadora, né, e o nome incubadora é um nome comum, Sim. E a gente sabe que existem até incubadoras em Joinville, né? Qual o diferencial Essa é uma excelente de uma aceleradora pergunta. para uma incubadora? E para um hub. São 3 palavras que se confundem nessa área da inovação. Hub, o hub eu vou comparar, mal comparando aí, vou me permitir essa brincadeira que eu vou fazer, é o Tinder, né? O que é o aplicativo do Tinder? Ele fala, tem pessoas que querem conhecer pessoas, e ele procura providenciar essa conexão, né? Na área da inovação de empresas, né, startups, o Hub é um Tinder. Ele lista empresas que existem em uma certa geografia, lista as startups que se plugarem e cadastrarem lá, match. E tenta fazer um match. Bom, o match é bom, mas não é suficiente, porque você pega 3 menininhos que bolaram lá uma maneira diferente de injetar plástico e apresenta numa grande empresa de injetar plástico, primeiro que ela não vê aqueles 3 caras como valor. Segundo, que aquilo não está formatado como uma oferta. E se for fazer um contrato, ela vai massacrar os menininhos. Sim, é muito comum. É muito comum. O Bradesco, com o InovaBrá, né? Quando ele construiu o InovaBrá, ele pensou, vai ser um ambiente para as empresas que querem mexer com finanças, inovação em finanças, vão fazer aqui. Uma das primeiras rodadas do Bradesco tinha lá uma pulseirinha para poder atualizar pagamento, e o Bradesco falou assim, essa ideia é muito boa, daqui eu vou fazer eu. Massacrou todo mundo. Hoje o InovaBrá anda vazio. Porque a startup ela não quer ir para lá, ela quer crescer fora dali para vender para o Bradesco. Para depois você compra, claro. Ora. Então, o ambiente da aceleradora é neutro, ele positiva e olha os interesses do empreendedor, daquele projeto, e ele faz mais do que essa conexão apenas de apresentar. Tá, isso quanto ao Hub. Quanto ao Hub. E a incubadora? A incubadora vem de uma proposta muito tradicional do ensino, que é criar um ambiente de extensão ao estudo. Então, ela traz uma dificuldade no prazo. A maior parte das incubadoras, elas não têm um orçamento, não têm uma ativação financeira. Ela é um espaço, em geral, ela é um espaço físico com o suporte dos professores, né, com tempo de atividade, para alunos bolsistas. É um pouco mais acadêmico, então. É mais acadêmico e é mais longo. Voltado ao ambiente de negócios, então. A incubadora, em geral, tem projetos longos porque o interesse do aluno é, depois de terminar essa bolsa de doutorado, eu quero mais uma bolsa. Né? Eu quero viajar mais, eu quero pensar mais. O cara quer aprofundar, né? Então, e é natural até, né? É natural, mas isso cria uma comorbidade porque o projeto demora para sair. Nós visitamos muito uma região de Sorocaba, onde tem lá a Gitec Garagem, tem algumas iniciativas bacanas. Muitos daqueles projetos têm 10, 15 alunos com doutorado, com mestrado, e alguns dos projetos, a gente fala assim, isso aqui é muito legal, quando é que você vai levar para o campo? Não, a gente ainda quer fazer agora um estudo amplo, ano que vem, lá na Holanda, para ver como é que eles fazem lá. Então, o objetivo de entender, de assimilar ideias, de estudar, compete com a entrega de valor para a sociedade. A aceleradora não passa... Demora mais daí para... Muito. Para voltar, muito. Fica longo. Uhum. A aceleradora veio de uma proposta desses 40 anos da inovação, por exemplo, no Vale do Silício. Cria um ambiente objetivo, sem viés de estudo, sem viés de produção acadêmica, mas com viés de produção de negócio. Você entra... Quer dizer, não é querendo desincentivar o estudo, só para deixar claro, né? Mas é para aquele cara que já está maduro e já está efetivamente com a ideia de botar algo no mercado. E você traz para ele uma curva de maturidade. Há muitos projetos que se aplicam, a gente faz edital. Nas aceleradoras que eu desenvolvi, nós fazemos editais. O edital, muitas vezes você pega um projeto e você fala assim, cara, você precisa ficar mais um tempo na incubadora, vai completar essa pesquisa. Só que tem caras que já estão maduros. Se o cara está maduro, se o projeto está maduro, vamos dar para ele dinheiro e oportunidade de transformar aquilo numa empresa. O lema é, vamos transformar esse sonho numa empresa em 9 meses. E tem muitos sonhos que viraram empresas em 9 meses. E, Pompeu, e como que o poder público pode fazer, né? E em Joinville especificamente, até com exemplo de Floripa, mas pegando as peculiaridades daqui, o que é possível, né? Como é que o poder público pode dar esse incentivo, além da criação de um fundo, né? Que outras medidas são importantes? Tem uma ação, Rodrigo, que eu penso que é central, e eu diria, dentro do teu espaço de candidatura, você já nomeou essa ação, ter uma Secretaria de Inovação. Se eu quero que isso aconteça, eu tenho que ter um vértice que trabalhe 24 horas para isso. Então, ter o fundo municipal é importante, é uma peça desse tabuleiro.
ter um alinhamento com as indústrias para poder construir fóruns e de discussão, pegar os problemas, fazer um trabalho de hackathon para entender quais são problemas importantes, é um passo. Mas sem uma secretaria que olhe de uma maneira constante, que seja cobrada disso, esse filho não nasce. E é importante também, a gente está até discutindo internamente isso, a questão de que a Secretaria de Inovação, ela também é vista com mais respeito. O secretário de Inovação, claro, desde que seja alguém, né, dinâmico. Representativo. Ele não só dentro da própria cidade, mas também nos lugares que ele vai, né, para apresentar isso aí, para tentar trazer investidores. Né? Ele tem que ser um eixo que trafegue muito bem com os fundos que financiam a inovação, que trafegue muito bem no ambiente das startups, significa nas aceleradoras, nos hubs, nas incubadoras do Brasil inteiro, que trafegue muito bem com as indústrias, através da CIG, através de todos esses atores que representam o fórum. CIG, né? A JORPM, né? Essas pequenas também, né? E a partir disso, e apoiado pela prefeitura e pela legislação municipal, ele vai começando a construir ações objetivas que geram produto final, que geram valor, né? E é isso que acontece. Então, tem fundos que gostam, por exemplo, tem pessoas que gostam de investir em inovação. Como é que investe? Daí, se tem uma aceleradora, o fundo diz assim, não, ali já tem um modelo consagrado, já conhecido de investimento. Qual é o retorno possível? De 1 a 3 vezes o capital investido. É capital de risco? Mas o valor do investimento é pequeno. Então, se essa estrutura que está aqui conhece essas regras do jogo e trafega com esses atores aqui e a nível nacional, ela rapidamente traz para cá... Aumenta os participantes, né? E difunde, né? Isso. Por exemplo, ela vem e anuncia, olha, consegui levantar 10 milhões de reais para fazer um volume de aceleração aqui na cidade. 10 milhões de reais conseguem acelerar 40 startups. 10 por ano, ou 40 ao mesmo tempo. Sim. Mas 40. E não é muito, né? Ainda mais para uma cidade como Joinville, né? Que você começa capital aí, uma massa de dinheiro. Você começa com um capital que vem do ecossistema, e à medida que você mostra startups bem-sucedidas, as fábricas, as indústrias falam assim, escuta, vamos fazer uma segunda rodada aí, vamos botar mais capital? Porque quando você vai lá e diz assim, bota capital, ele fala, vou ter que botar na fé. Então, alguém que já é do ecossistema vem e traz o capital para cá. Mas se não tiver a secretaria, não tiver uma ativação disso, a gente fica como a gente está hoje. A gente fala, faz hub, faz hackathon, faz estrutura de real estate para colocar os serviços, faz um monte de coisa bacana. Mas sem esse elo, o dinheiro e os participantes, os players de investimento deste mercado, que é a aceleradora puxa, eles acabam não vindo espontaneamente. E aí a gente deixa de criar o principal produto, que é o filho, né? Que são as startups que viram empresas bem-sucedidas. Ótimo. A gente falava também de, então, secretaria, fundo. O fundo já existe no papel, mas não saiu do papel, né? Aparentemente a gente não tem nada significativo ali sendo movimentado, né? Tem que ser ativado. E a gente falava também quando falou assim rapidamente, de algumas questões tributárias, né? Que podem ser importantes também, né? Para você investir nessa área, né? Eu queria que você discorresse um pouco, falasse um pouco sobre isso. Então, o que se faz na área de tributos, que eu acho muito bacana? Imagina assim, a prefeitura tem uma certa arrecadação. Vamos até ligar isso com o fundo. Como é que um fundo de inovação funciona? Se falar, alguém vai perder dinheiro? Não. A prefeitura tem uma certa formalização da economia da cidade, que são as notas fiscais. Quando ela incentiva que a população peça a nota, ela consegue crescer essa base e ela começa a pegar uma fração desse aumento de arrecadação e deposita no fundo de inovação. Vai ser muito dinheiro, pouco dinheiro? Não é importante. O importante é que, tendo o fundo, você tem um veículo legítimo para trabalhar a inovação, e um FINEP e outros agentes de fomento trazem uma proporção de 9:1, de 8:1, em relação ao que o município propôs e desenvolveu. É importante, esses órgãos FINEP, né? Esses órgãos federais aí, né? Órgão federal, órgão estadual, eventualmente até do Banco exterior, de fomento, né? Às vezes exterior. Tem áreas interessadas aí, né? Em fazer desenvolver também esse tipo de indústria, que é também uma indústria limpa, né? É uma indústria ecologicamente, né? Sustentável, né? Um dos eixos da inovação é a sustentabilidade, né? Então, o que acontece? Tudo que é sustentável, diminui a produção de dióxido de carbono, tá? Fez uma ação lá que melhora isso. Reaproveitou, está sobrando lá material do processo industrial dele. Se o material tem um reaproveitamento, está sendo sustentável.
A maior parte dos aproveitamentos vem de projetos de inovação. E isso você consegue, inclusive, de capital externo também, né? Sim. De países assim, mais preocupados com a questão Sim. ambiental, né? Então é possível trazer isso. Eu vou pegar esse teu ponto, eu acho que isso é importante. Quer dizer, qual é o centro dessa minha fala? Se você não ativar isso, tudo que nós estamos falando já está na mesa, já funciona em algum lugar. Porém, se você não tiver um vetor que ative isso, e esse vetor conectado com a estrutura do poder municipal, porque é o município que cuida da cidade. Sim. Então, se você não tiver dentro dessa estrutura um vetor importante que ajude a costurar essas coisas, que faça isso acontecer, que provoque os atores a se juntarem, não acontece. Espontaneamente demora muito para acontecer. E aí não é o poder, né? Isso que eu acho que é importante a gente fixar, isso não é o poder público atuando como empresário, mas é o poder público atuando ativamente eu repito essa palavra, na indução, né? Motivando, fomentando o crescimento de um ecossistema das indústrias nessa área de inovação. Pompeu, eu quero agradecer imensamente aqui a tua participação. Gostaria de saber se tu queres complementar, falar alguma coisa que a gente não comentou, que tu consideres relevante aqui para Joinville, né? Para a gente ter efetivamente essa área, eu não vou dizer decolando, que ela já existe, assim, mas de ela dando efetivamente um empuxo aí, né? O que eu quero dizer para vocês, assim, hoje eu gerencio aceleradoras e fundos que alimentam as aceleradoras, né? Tem diversos empresários de Joinville que investem nos fundos e nas aceleradoras que a gente está gerenciando em outros lugares do Brasil. A minha maior alegria seria assim, esses empresários que estão aqui poderem investir nos nossos fundos aqui, na aceleradora aqui. Então, tem gente interessada em fazer isso? Tem. Né? Tem um NDA, não posso falar os nomes, mas eu garanto para vocês que tem muitos empresários daqui que são investidores da gente na Bahia, em São Paulo, em outros lugares. Então, por que não pegar esse capital e criar os veículos para que se faça o investimento também aqui e a inovação cresça também aqui? Maravilha. Pompeu, muito obrigado aí pela tua participação, né? Eu espero que você tenha gostado, converse com a gente, entre nas nossas redes, né? Fomente as nossas redes para que essa discussão tome conta da cidade, porque, repito, Floripa são 80 mil empregos nessa área. Pode ter certeza que são empregos que pagam melhor ou em que o próprio empreendedor sai mais satisfeito do que determinadas estruturas tradicionais de emprego em que a renda não é tão grande como nessas áreas. Né? Tem um dado estatístico, só para terminar. Antes de borbulhar a inovação em Florianópolis, nós estamos falando de 2014 para trás, o salário médio, né, de Florianópolis, que era baseado em professor, né, aluno e por diante, era de R$ 1.800, salário médio. Eu não tenho uma pesquisa de hoje, mas eu posso dizer para você, em 2018, quando eu passei a estar em outras geografias, na Bahia e por diante, o salário médio de Florianópolis já era maior do que R$ 3.800. Esse acréscimo de valor trouxe restaurantes, trouxe grandes empreendimentos imobiliários, trouxe renda para a cidade. Estamos falando de gerar riqueza. Né, para as vidas privadas, né, dos joinvilenses. Então é um tema fundamental, é um tema que é central para a nossa futura gestão, não é um tema lateral, e por isso que nós vamos ter, inclusive, essa Secretaria de Inovação aqui no município. Pompeu, muito obrigado. Obrigado a você. E volte sempre a Joinville. A gente sabe que tu tens saudades aí das cucas, dos snacks, e hoje a gente não trouxe cuca, que já está um pouco mais tarde, mas na próxima a gente vai comer uma cuquinha junto. Combinado. Tá bom? Obrigado, querido. Valeu.